Gabriel Honorato, CEO do grupo Brothers Pet. Legal. Gabriel, muito obrigado pela oportunidade de te entrevistar. Meu nome é Elias, eu converso tipicamente com dezenas de empresários todos os meses e eu sempre faço uma primeira pergunta para eles. Me conta uma memória de infância sua que você foi muito feliz. Eu fui muito feliz? Putz, cara, muito feliz, muito boa essa pergunta agora, consegui fazer um link bom aqui. Quando eu era mais novo, eu tirava férias na época de escola, eu comecei a andar de skate. E meu tio que me levava para trabalhar com ele, na verdade, numa loja, e em frente à loja dele tinha uma pista de skate. Então, as minhas férias, a minha diversão das férias era eu sair com ele para trabalhar de manhã, ele trabalhava numa loja de multimarca, de roupa, né? E em frente à loja tinha essa pista de skate e ele pagava pro cara me ensinar a andar de skate ali. Então, eu acredito, inclusive, que a partir dali foi a sementinha que eu comecei a ter para começar a querer empreender. Né? Foi exatamente seguindo esse exemplo do meu tio ali na loja e eu vendo essa dinâmica, eu ficava com ele na loja também, né? Então é uma lembrança muito boa na minha vida. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 32. Com quantos anos você começou a empreender? Eu comecei a empreender, efetivamente, eu trabalho desde os 14, mas eu comecei a empreender efetivamente com os 19. Me conta sobre essa história desde que você começou a empreender ali com 19 anos. É no mesmo grupo que você está hoje? Não, eu comecei a empreender com consultoria, né? Na verdade, eu queria ser um rockstar, esse era o meu sonho, na verdade, de moleque, sou baterista, né? E aí meu sonho era fazer sucesso na música, com rock. E aí, durante esse período eu conheci a minha esposa, que na época a gente namorava, e aí meus amigos queriam, na verdade, fazer faculdade, e eu queria ser um astro da música, né? E nessa época eu comecei a estudar um pouco mais sobre faculdade, sobre o que fazer e tal. E dali eu encontrei a administração. E assim que eu entrei para a faculdade de administração, aquele aluno que era média ali, 6, 7 na época de escola, quando eu fui para a faculdade eu me encantei com a gestão. Tanto que eu não tenho amigo da faculdade porque eu era nerd, virei nerd na faculdade, sentava na primeira cadeira, ia direto ao trabalho e me apaixonei por aquilo ali que eu não esperava encontrar. Fui para a ADM porque queria fazer, na verdade, marketing na época e encontrei que o marketing era uma fatia da administração, enfim. Ali me realizei. Assim que eu entrei na faculdade, me apresentaram um projeto de consultoria dentro da instituição, que era a gente fazer consultoria para pequenos negócios locais, né? E eu fui vendo que aquilo ali me realizava ainda mais. Então, eu tanto vi essa necessidade de ter sede em aprender e automaticamente, através da consultoria na faculdade, comecei a fazer parte de alguns projetos para algumas empresas locais e dali eu comecei a empreender, né? Na época, minha família tinha um hotel, né? Uma pousada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, próximo à Ilha Grande, e eu montei, na verdade, um plano de negócio para eles, né? Na época o negócio não vinha muito bem, algumas dificuldades. Eu fiquei 6 meses montando esse projeto e apresentei para minha família, sem eles saberem. E aí quando eu apresentei para eles no almoço de domingo, os problemas que eles tinham, as soluções para aquilo, eles me levaram para dentro desse projeto e falaram, cara, vem para cá para você tocar isso, porque não vai dar para a gente poder fazer aplicar essas ideias, né? A gente não vai saber como fazer. E aí eu ali jovem com 20 anos, já estava assumindo o negócio da minha família à frente nessa responsabilidade, né? E eu tenho muito orgulho em dizer, inclusive, que eu fui o primeiro hotel da Costa Verde do Rio de Janeiro a trabalhar com os motores de reserva, né? A Booking.com, na época o Hotel Urbano, né? Eu enxerguei essa demanda na época, que aqui em São Paulo já rolava, na Europa também, mas no Rio muito pouco. E eu estava perto do arquipélago de Ilha Grande, e aí eu posicionei Booking, e existe uma demanda aqui, né? Vocês querem me usar de experimento? E cara, deu muito certo. A gente explodiu ali o hotel, né? E a gente recebeu o turista do Brasil e do mundo inteiro, né? Na época não tinha smartphone ainda também, como hoje em dia a gente tem para poder se comunicar, mas foi o ponto alto ali que a gente conseguiu desenvolver o negócio. E em 3 meses eu tripliquei faturamento, tripliquei o quadro de funcionários do nosso negócio, da família, né? E dali eu fui ganhando cada vez mais notoriedade e confiança que eu nasci para empreender, né? E aquilo fez muito sentido para mim durante todo esse momento. Então eu comecei fazendo esse trabalho, empreendendo na consultoria, na faculdade. Na sequência toquei esse negócio da minha família e deu muito certo.
até a página 2, negócio familiar, né? Fiquei 2 anos com eles, a gente recebeu toda a imprensa italiana na época da Copa do Mundo. A imprensa italiana ficou hospedada com a gente lá na pousada. Eu achei até que era fake na época, mandaram e-mail, porque na época a gente não se comunicava por WhatsApp, né? Era tudo por e-mail ainda. E aí eles mandaram uma reserva pra gente, a gente efetuou. Quando os caras chegaram, a imprensa toda da Itália ficou hospedada com a gente para cobrir a seleção italiana que estava no hotel no Porto Belo, ali próximo. E foi uma experiência absurda, cara. Assim, a gente fez parte da Copa do Mundo, né? O Rio de Janeiro, que é onde eu venho, era uma das grandes sedes, né? Da abertura e da final da Copa. E a gente fazer parte disso foi muito grandioso e um aprendizado que eu tive foi enorme, assim, com esses desafios que a gente teve ali também. Então você está empreendendo aí há 12 anos, quase. 13 anos. Desses 13 anos que você tem em folha de pagamento, qual foi o dia mais difícil da sua vida que você achou que tudo iria acabar? Ano passado. O que aconteceu? Ano passado, o G4 inclusive me ajudou absurdamente para isso. Boa. Eu decidi, eu sou empresário no segmento pet, decidi diversificar um pouquinho meus negócios. Acabei indo empreender montando uma peixaria. E aí, meu amigo, a parada ficou muito fora do que eu imaginava, né? E nessa brincadeira a gente já vinha dando certo com os negócios. Entrei num segmento que eu não tinha tanta expertise assim, dependendo de terceiros para poder me dar suporte. E aí, tanto a folha de pagamento como as demandas da loja estavam sendo muito além do que eu imaginei. Eu não tinha time suficiente para isso. E aquilo vinha me incomodando de uma forma muito grande, né? E eu comecei a fazer parte, primeiro, do G4 PES. E ali eu comecei a ter muito conteúdo relevante para esse momento que eu estava vivendo de expansão, de crescimento de negócio, principalmente de estruturar time, né? E é onde eu senti essa necessidade e falei, cara, isso aqui não faz sentido para mim. Essa peixaria não faz parte do meu case futuro de negócio. Então eu preciso sair disso. Só que eu já estava dentro de um problema que eu não tinha total dimensão de como sair. Não sabia como sair. Era triste para seguir, mas era triste para fechar. Nunca tinha falido, nunca tinha fechado o negócio. E essa foi uma grande experiência financeira, por exemplo, com relação ao negócio. Eu já tinha outros negócios operando, abri outras lojas, pets também nesse momento, e não tinha time, back-office para poder me dar suporte. Era eu e mais um sócio para tocar tudo. E aí eu pirei, enfim, fiquei internado no hospital, o corpo sentiu, fui buscar psicólogo, foi brabo. Então, quando eu entrei no G4 PES, eu comecei a identificar através dos programas que ali a gente encontra que eu estava com muita dificuldade de time, eu não tinha ninguém de back-office para poder me dar um suporte, né, para a estruturação e crescimento do meu negócio. Então eu fui trazendo meu sócio para dentro dos programas, para a gente poder estudar junto e entender cada vez mais a necessidade da gente se estruturar como empresa, né, que na época eu me enxergava apenas como mais um lojista, né, mais um pequeno empresário, e não via essa oportunidade que o mercado estava me trazendo para eu crescer dentro do meu segmento, que é o segmento de pet shop, e automaticamente hoje a gente se consolidar como um grupo de pet shops, né? Então, esse programa ele me deu toda essa noção de estruturação de time, de expansão, de crescimento, como fazer para chegar lá, antes de avançar, progresso e ordem, né? Então vamos crescer um pouquinho, organiza, cresce mais um pouquinho, organiza mais um pouquinho, e assim a gente vai dando sequência no crescimento. E aí hoje o Gabriel, empresário, né, dono desse grupo de pet shops, faz 12 meses que você está desde o G4 PES até esse momento que você está hoje. Isso mesmo. O que de resultado tangível? O que era o grupo antes e o que ele é hoje? Tá, vamos lá. A gente na época tinha 2 unidades de negócio, a gente pulou de 2 para 6 unidades, a gente triplicou o faturamento nesse período, né? Então eu falo aí do faturamento ano que a gente fazia antes, uma média de 600 a 700 mil reais por ano, e a gente pulou hoje para o faturamento de 2,5 milhões, né? Então é um crescimento bem expressivo. Tripliquei quadro de funcionários, né? Então a gente pulou de 15, 16 para 50 colaboradores diretos, fora os indiretos que a gente acabou tendo que trazer também para dar suporte para toda a operação funcionar.
e automaticamente conhecimento, e nos tornamos um grupo, né, de 2 unidades de negócio. Hoje, de fato, a gente cresceu e nos tornamos um grupo onde nós assumimos alguns cargos que antes a gente não assumia, né? Antes eu era sócio da minha empresa, das minhas 2 empresas, e hoje eu sou CEO do meu grupo, né? Então isso traz uma diferença muito grande quando você assume e entende o que de fato é ser um CEO, a responsabilidade que você tem em cima do grupo, o momento que você está, as oportunidades que você tem de crescimento e como estruturar esse time para poder continuar crescendo. Você falou 2 vezes sobre esse lance de ser CEO do negócio. Uhum. Qual que é o papel que o G4 exerceu para você entender isso? Cara, mais do que nunca eu entendi que o CEO, o meu papel como CEO é cuidar do meu time, né? Não cuidar do nosso negócio de forma operacional, centralizada, né? Porque a gente, quando cresce de forma orgânica, você vai crescendo fazendo de tudo um pouco, né? Eu comecei com um pet shop móvel, né? Então eu aprendi a dar banho e tosa, né? Primeiro eu tinha medo de cachorro. Meu primeiro passo para começar a montar minha primeira empresa foi, de fato, eu ter que ir para campo para aprender a dar banho e tosa, e minha primeira aula foi um baita de um poodle gigante. Eu falei, meu irmão, é agora ou nunca. Eu não vou ter grana para poder pagar colaborador. Então eu precisei aprender, vencer esse primeiro medo que era de cachorro, para poder eu realizar meu sonho, que era empreender, né? E a partir daí eu comecei a me desenvolver como empresário, né? Eu comecei, caramba, agora eu tenho uma empresa. Era um trailer, o primeiro pet shop móvel do Rio de Janeiro. Dali a gente começou a desenvolver, na sequência eu dava banho, dava tosa, depois eu comecei a buscar os cachorros em casa, fui contratando mais alguns colaboradores, dali eu comecei a ficar na recepção, começava a fazer a parte de pagamento também de funcionário, enfim, a gente foi trabalhando durante esse pequeno ecossistema, na primeira e na segunda unidade. Era aí que eu me enxergava durante muito tempo, mas sempre com a ambição de ser um grande empresário, mas não sabia como. Qual caminho eu vou ter para poder crescer? Eu sempre quis ser um grande empresário, mas eu nunca tive ninguém do meu lado para me dizer como fazer. Então, quando o G4 entrou na minha vida, eu comecei a ter contato com outros empresários com um olhar muito parecido com o meu, que outros pequenos empresários também passaram para chegar onde eles estão hoje, né? Então, esse trabalho de ter entrado no G4 PES, ele me deu toda essa abertura e essa dinâmica de entender como fazer para chegar lá. Então, para mim, antes era algo inimaginável, não tinha referência para poder ninguém pegar na minha mão e me fazer chegar lá, né? Então, o G4 ele mostrou esse caminho das pedras, de o que eu precisava fazer para começar, inclusive, a tomar alguns riscos que eram necessários. De fato, eu até captar investimento para o meu negócio quando fizesse sentido, porque eu sempre caminhei com minhas próprias pernas, né? Com o meu recurso próprio, que é limitado durante um período. Então, eu não conseguia me desenvolver ainda mais. Então, eu fui crescendo, trazendo gente para o time, e hoje, mais do que nunca, entendendo que meu papel como CEO é o cuidar do meu time. Hoje eu tenho uma cadeia de gerentes que estão à frente dos meus negócios, onde eu faço esse papel de treiná-los, de trazê-los conhecimento, de estar disponível para poder ajudá-los da forma que eles precisam para o nosso negócio poder crescer e assim a gente conseguir ter os resultados que a companhia precisa. O Gabriel, conta pra mim, se você pudesse voltar lá em 2019 para aquele, na verdade para 12 anos atrás, né, 13 anos atrás, para aquele Gabriel que estava começando a empreender, pudesse dar um conselho para ele com a cabeça que você tem hoje, que conselho você daria? Vai fundo. Vai fundo. Fico até emocionado em dizer porque na época eu não tinha dimensão da onde eu chegaria porque eu duvidava da minha capacidade. Eu nunca tive nenhum empresário na minha família, nunca tive pessoas que de fato me pegaram na minha mão e falassem assim, vai por esse caminho que vai dar certo. Então, as minhas inseguranças, elas não me permitiam crescer além do que os fatores limitantes que eu tinha, culturalmente falando, né, financeiramente falando, que eu venho de uma origem humilde também. Então, isso influenciou muito para a dinâmica dos negócios, porque tive que comer muita areia ali, muita poeira de muita gente que se desenvolveu antes de mim. Faz parte do processo. Mas na época, esse fator limitante de um garoto jovem, será que ele vai ser tudo isso que ele quer ser, né? Eu tinha acabado de perder meu pai, eu trabalhava com meu pai desde os 14 até os 17 anos no escritório de advocacia como office boy.
E meu pai foi assassinado, né, cara? Então, assim, eu perdi não só meu pai, como eu perdi meu emprego também naquele momento. Então eu tava me descobrindo e eu tinha que me validar, eu tinha que dar certo, não podia ter plano B, né? Então aquele momento foi muito importante para eu ter a confiança que minha mãe me deu, né? Minha mãe acreditou em mim, que eu seria uma pessoa responsável para estar de frente no negócio dela. Ela fez com que a consultoria e a aplicação dessa atividade dentro dos negócios me tornasse o empresário que eu sou hoje. Então, o Gabriel de 13 anos, com a cabeça e a experiência de hoje, seria um cara, acho que milionário eu já estaria, com certeza. Então é isso. Se você curtiu o vídeo de hoje, fica ligado aqui no canal, porque tem muita coisa boa acontecendo. E a gente vai estar sempre trazendo pessoas que eu admiro, que eu quero também trazer para conversar com a gente, para poder falar um pouco mais dessa jornada empreendedora e te ajudar também a se inspirar a se tornar a pessoa que você quer e você merece se tornar. Então acompanha a gente aqui no canal, fica ligado, porque a gente vai estar sempre produzindo os conteúdos que você quer ver aqui. Então comenta também aí sobre aquilo que mais te destacou, que mais te marcou e obviamente que é sempre um prazer te receber por aqui. Até a próxima e te vejo aqui no canal.